vamos para o nosso último grupo então, que é o grupo dos cordados. O grupo dos cordados, ele acaba agrupando alguns invertebrados, que é o caso, por exemplo, das assídeas e do anfioxo, que ele é bastante utilizado como modelo para o estudo da embriologia, e os vertebrados, que vão desde os peixes até os mamíferos. Todo animal, para ser considerado cordado, ele precisa possuir algumas características, pelo menos durante o desenvolvimento embrionário. Então, que características são essas? Primeiro, tem que ter um cordão nervoso dorsal. Então, dorsal com relação aqui ao tubo digestório, né? Então, aqui está o tubo nervoso dorsal. No caso dos outros animais, né, a maioria dos invertebrados, o tubo nervoso ele era ventral, ele ficava aqui embaixo. Então agora, todo cordado ele tem dorsal. E logo abaixo aqui do tubo nervoso dorsal tem o que dá nome ao grupo, que é a notocorda. A notocorda, ela é um bastão maciço, flexível, mas que dá sustentação para o embrião. Depois, esse bastão aqui, na maioria dos cordados, acaba desaparecendo e vai dar origem a... Aliás, vai dar origem não, me desculpem. Ele desaparece e no lugar acaba aparecendo então a coluna vertebral, certo? Então é por causa disso aqui que é o nome do grupo, notocorda, os cordados. Pelo menos durante o desenvolvimento embrionário, todos os cordados possuem fendas faringianas, que possibilita as trocas gasosas. Também uma cauda pós-anal, então verifiquem aqui que o ânus, o sistema digestório, ele acaba terminando antes do final do corpo do animal, certo? E também existe o endóstilo, que não está marcado aqui, mas que todo cordado possui, tá? O que é o endóstilo? É uma estrutura que produz muco. Mas essa não é nenhuma característica tão marcante quanto, por exemplo, a questão da notocorda. Mas todo cordado ele precisa possuir essas 5 características, pelo menos durante o desenvolvimento embrionário, para ser considerado um cordado. Então aqui eu tenho, olha só, o grupo dos cordados, que ele parece extenso, mas no final das contas ele não tem uma grandeza de espécies tão expressiva assim. Então verifiquem aqui, os primeiros, a gente tem o anfioxo, daí depois aparecem as assídeas, esses aqui eles são chamados de protocordados, proto primeiro, né? E aí a gente começa aqui os vertebrados, também chamados craniata, tá? Que é o grupo dos vertebrados, aparece, então começa a aparecer um esqueleto. Aqui nós vamos ter os peixes bruxa e as lampreias, que são aqueles animais que não têm mandíbula. E aí a gente tem aqui os peixes cartilaginosos, peixes ósseos, os tetrápoda terrestres, né? Que daí nós temos aqui os anfíbios, os mamíferos. E percebam o seguinte, isso aqui é muito interessante. Então tem aqui um ramo que vai dar origem aos mamíferos e outro ramo que vai dar origem aos répteis e às aves, certo? Então tem, até inclusive está o nome aqui, ó, reptília. Então qual que é a questão aqui? Muitos livros eles até trazem que as aves na realidade elas são répteis, porque elas acabam possuindo características de répteis, como por exemplo pele com escamas, a estrutura da coluna vertebral, certo? Então por essas e outras razões, muitos acabam tratando como sendo répteis, mas eu vou falar com vocês como se fosse um grupo separado mesmo, certo? Aliás, não que como se fosse um grupo em separado, eu vou tratar o nome aves, as características específicas só daqueles representantes. Então, quando a gente fala a respeito dos vertebrados, porque nós não vamos falar a respeito daqueles protocordados lá, obviamente eles vão ter as características dos cordados, e aqui, olha só, no tegumento, na pele, já vai ter uma camada embaixo da epiderme, tem a derme, e tem a questão aqui do endoesqueleto, né? Então, agora vão ter as vértebras e um crânio revestindo, então, o sistema nervoso central. E quem é que são esses vertebrados? São, então,
os peixes, para começo de conversa, né? Então, os peixes, na realidade, são quem? Nós vamos ter aqui os peixes que são chamados de agnatas, né? Os agnatas são aqueles que não têm mandíbula. Então, percebam que aqui nós vemos a boca, mas a gente consegue ver só, digamos, o teto da boca. Ele não tem mandíbula, tá bom? Então, por isso que o nome dele é agnata. E nós temos aqui os gnatostomos, ou gnatostomata, tá? Que aí, nesse caso, ó, percebam a diferença, esse aqui, então, ele tem mandíbula. Num próximo vídeo, a gente vai continuar falando a respeito, então, dos peixes, e nós vamos falar também dos outros vertebrados.